Vamos ver uma sequência de imagens. Não há ramo da matemática, por mais abstrato que seja, que não possa um dia vir a ser aplicado aos fenômenos do mundo real. Interessante observar que o estudo de funções, o estudo de limite de funções, tem aplicações práticas muito interessantes. Não só na solução de problemas mais teóricos de administração e economia, mas na vida cotidiana, na engenharia. Há um famoso trem numa cidade chamada Sendai, no Japão, em que o trem ele vai parando, um trem de metrô, ele vai parando, ele para, o passageiro praticamente não sente que o metrô parou. E ele volta a caminhar de uma forma muito suave, bem diferente dos metrôs mais antigos, ou metrôs com tecnologias mais antigas. É possível a realização de paradas suaves de metrô, pousos mais suaves de aviões, com estudo de funções especiais, utilizando todos os conceitos de limites. Esse estudo possibilita a verificação de funções que não têm quebras brutas, são funções que não são descontínuas. E isso introduz o novo assunto dentro dessa aula, que é a continuidade de funções. Vamos definir formalmente o que é uma função contínua. Lembrando que função contínua, intuitivamente, é uma função que não tem quebra, que é uma função suave. A definição analítica formal deve ser feita através de limites. Condições de continuidade. Primeiro, a função deve ser definida no ponto A. Segundo, o limite da função, quando x tende para esse ponto A, existe. E terceiro, o limite da função no ponto A é igual a f de A. É a função de A quando transformamos A em f de A. Algumas propriedades das funções contínuas. Temos duas funções, f de x e g de x, supondo que as duas sejam contínuas no ponto x igual a A. Então, primeiro, a soma delas, f de x mais g de x, é contínuo em A. 2. O produto f de x vezes g de x é contínuo em A. E terceiro, o quociente f de x sobre g de x é contínuo em A, desde que a função g em A seja diferente de zero. Vamos estudar alguns exemplos de funções descontínuas. Seja a função f de x é igual a x2 menos 4 sobre x menos 2. Essa função não é definida no ponto x igual a 2. Temos insistido que não há divisão por zero, ela não é definida. Então, se x for igual a 2, x2 menos 4 sobre x menos 2 nos levará a uma divisão por zero. Mas sabemos que podemos, através de algumas operações matemáticas, particularmente operações de fatoração, contornar esse problema. x2 menos 4 é x2 menos 2 ao quadrado. x2 menos 4 é, portanto, x menos 2, que multiplica x mais 2. Então, nós podemos expressar a função x2 menos 4 sobre x menos 2 como f de x é igual a x mais 2, que multiplica x menos 2, dividido por x menos 2. Se x for diferente de 2, eu posso simplificar o x menos 2 do numerador pelo x menos 2 do denominador. E f de x pode ser expressa agora como f de x é igual a x mais 2. O gráfico representa essa função. A reta y igual a x mais 2 corta o eixo y no ponto 2,
Mas se observarmos no eixo x, no ponto 2 em x, a função fx ela é, portanto, descontínua para x igual a 2. F de x é descontínua para x igual a 2. Vamos ver uma nova função. Seja f de x igual a 2x se x é menor ou igual a 5. E f de x é igual a 3x mais 5 se x é maior do que 5. O gráfico representa essa função. Até o valor 5, a função é definida como 2x. A partir do valor 5, a função é definida como 3x mais 5. O 5 está incluído na primeira parte da função. E a segunda parte da função são para valores maiores do que 5. No ponto igual a 5, a função é descontínua. Vamos ver um terceiro exemplo. Seja a função f de x é igual a x se x for diferente de 3. E f de x é igual a 1 se x é igual a 3. No ponto em que x igual a 3, há uma descontinuidade. A função ela era contínua em todo o espaço real, em toda a reta real, mas exatamente no ponto igual a 3, ela assume o valor igual a 1. Um último exemplo de função descontínua é a função 1 sobre x. Essa função não é definida no ponto igual a 0. Então, o limite quando x tende a 0 dessa função, como já vimos, é igual a infinito. Portanto, essa função não é contínua para x igual a 0. Esse estudo de limite é um estudo muito importante, fundamental para o estudo de derivadas. As derivadas, elas possibilitarão ao administrador, ao economista, construir, com o auxílio do instrumental matemático, toda uma teoria que possa compreender a realidade, compreender os fenômenos econométricos, os fenômenos de administração. A definição de derivada tem por base o estudo de limites. Vimos, portanto, que o limite de uma função pode existir para um certo ponto A, sem que a função exista naquele ponto A. É importante destacar, então, que o limite de f de x, quando x tende para A, não necessariamente é igual a f de A. O limite, quando x tende para A, ele pode ser definido ou não. Esse limite pode existir ou não existir. O estudo de limites é realizado movendo pontos no eixo x até um certo valor A e verificando qual é o comportamento da função quando eu movo pontos pela direita ou pela esquerda. É importante lembrar que o limite de uma constante é sempre uma constante. Então, se uma função f de x igual a um certo valor, b, o limite dessa função será sempre o valor b, não importando que x cresça ou decresça indeterminadamente. Vimos também que a soma de limites de funções é igual ao limite da soma de funções. Da mesma forma, o produto de funções tem como limite o limite do produto das funções. Isso vale também para o quociente, lembrando que é importante a verificação se o denominador, a função tem existência e é diferente de zero. Verificamos também que limites que envolvem infinito tanto podem ser em razão de x tender a infinito, como em razão de x tender para zero e que leve a função ao infinito, ou a função a menos infinito. E, finalmente, fizemos um estudo de continuidade das funções, tendo por base os conceitos importantes de limite.